algumas pessoas houve uma intensificação aí da sua ansiedade, né? E algumas pessoas têm uma preocupação mais intensa com relação a se contaminar. Não posso dizer que aumentou, por exemplo, os quadros mais clássicos da psiquiatria, esquizofrenia, transtorno bipolar. Isso não houve um aumento em função da pandemia. Mas os transtornos ansiosos, sim, não absurdamente, mas trouxe um pouco mais de ansiedade. Tá? Agora, se você considerar que a ansiedade é um sentimento normal, ela em si não é uma doença, então esse sinal de alerta ele teve um pouquinho mais elevado em uma parte mais sensível da população a isso. Houve aí uma diminuição desse preconceito em relação a isso. Por um papel mais da imprensa, divulgando mais essas situações, então isso se tornou comum conversar e isso ajuda a diminuir o preconceito. E por outro lado, o acesso aos recursos médicos psiquiátricos. Mais pessoas puderam ter acesso e isso, de uma certa forma, diminui o estigma. Na verdade, a doença mental, ela parece ter aí uma estabilidade na sua apresentação. Então você vai encontrar, por exemplo, 1% de incidência dos novos casos para esquizofrenia, 0,5% da incidência de transtorno bipolar. Isso se mantém razoavelmente estável estatisticamente, o que é uma coisa interessante de ser pensado, né? Nós temos aí uma quantidade maior porque a população cresceu e como o acesso também aos recursos médicos ficou mais fácil, a quantidade de diagnósticos também aumenta por isso, mas parece haver uma estabilidade. Nós temos aí quadros mais frequentes aparecendo de ansiedade e depressão, são dois grandes quadros. Um outro quadro são as drogadições. Os quadros que eram mascarados pelo preconceito, ou seja, as pessoas não iam, isso está diminuindo, então nós temos aí um acesso maior. Por outro lado, nós precisamos diferenciar do exagero diagnóstico, né? Tudo é dito como depressão, né? Tudo é dito como pânico. E para os termos médicos científicos, nem tudo é depressão e nem tudo é pânico. Com exceção que você possa ter aí, por exemplo, dos transtornos esquizofrênicos, que esse é um grande mistério ainda dentro da medicina, nós sabemos que o estresse é um gatilho bastante frequente. Qualquer pessoa pode ter. Acho que a saúde mental está no contexto da saúde do ser humano, né? Ela não está separada. Quando uma pessoa tem uma doença física que lhe traz muito sofrimento, isso afeta o seu estado de humor, né? E vice-versa. Então nós temos que nos preocupar sempre. Agora, não precisa ser uma preocupação obsessiva. Eu acho que é um certo exagero que nós nos preocupamos demais com tudo, né? E isso traz sofrimento. Você fica muito desconfiado da sua vida, da sua saúde, da sua mente. Eu acho que nós precisamos confiar mais no nosso estado de saúde. Agora, temos que nos preocupar. Pessoas que começam a se isolar, pessoas que começam a usar mais bebida alcoólica, pessoas que começam a buscar drogas, é um sinal de alguma coisa, né? Quando a pessoa começa a achar que o mundo todo está errado e só ela está certa, tem alguma coisa que precisa ser avaliado. Hoje você tem aí um arsenal muito amplo e isso facilitou com que as pessoas possam se tratar sem que os efeitos colaterais impeçam a ela de levar uma vida no cotidiano absolutamente normal. Então você tem aí recursos bons, fáceis de serem usados, baratos. A imensa maioria das medicações psicotrópicas são de fácil acesso, de fácil custo de ser comprado. Ao lado disso, algumas situações como a psicoterapia ajudam muito. Então você tem mais acesso à psicoterapia. Antes você tinha mais basicamente uma psicanálise, que era algo muito caro e com poucas pessoas. A popularização da psicoterapia com os psicólogos e com os médicos psiquiatras, não necessariamente só com os psicanalistas, facilitou também o acesso.
não diria necessariamente se tratar, mas tirar a sua dúvida se realmente o que você tem é um quadro psiquiátrico que precisa de assistência ou não, ou se você somente está sofrendo pelas dificuldades da sua vida, que eu brinquei dizendo que a vida dura não é necessariamente doença, né? Ou se você está, digamos assim, intoxicado por essa quantidade de informação no Dr. Google, né, que faz as pessoas ficarem com receio de si mesmo, da sua vida normal. Né? Pegam informações, não têm habilidade ou formação para interpretar aquilo e sofrem com isso.